Olá, olha aqui meus amigos, todos os meus queridos convidados, que eu admiro muito. Betina vão estar. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Obrigada pelo convite. Felipe Ribeiro, como é que você está? Tudo bom, Carol? Obrigado pelo convite também. Tudo bom, Betinho? Tudo bem, Felipe? Acho legal a gente começar a falar de onde a gente está aqui no Brasil. E quem estiver aí nos assistindo também puder dizer, né, da onde fala, porque é muito legal a gente poder saber, né, onde que as pessoas estão nos ouvindo e prestando atenção na gente. Eu começo pelo Felipe, que é o mais legal de todos. Eu estou aqui no frio do Rio Grande do Norte, no meio do sertão do semiárido, em Mossoró, no frio de 28 graus, mais ou menos, hoje. Aham, sei. Betina, tá também num friozaço aí, né? Não, eu estou mesmo, eu estou em Nova Friburgo, a 5 graus. Verdade, Agora não, não? agora melhorou um pouquinho, mas Ah, tá cruel. Para acordar de manhã, é Rio vai de a Janeiro. 5, tranquilo. E eu tô aqui em Maringá, Paraná. Assim, não tá frio, mas é que minha casa é bem fria. Então, sejam todos muito bem-vindos. O objetivo de chamá-los aqui, da gente poder bater o papo. Ah, a Luciana aqui falou boa tarde. Boa tarde, Lu! Olha lá, ó. Oi, Lu, boa tarde. A Lu fala de São Paulo, né, Betina? A Lu está em São Paulo. O objetivo da gente bater esse papo, primeiro, eu até estava conversando, né, com eles, que quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, uma coisa que eu percebi é que eu perguntava para as pessoas: você entende que a criatividade é importante? E todos, nossa, unânimes, é muito importante. E aonde que você estimula, seja gestor educacional ou professor, qualquer profissional da área da educação, aonde você estimula a criatividade, né? E aí as pessoas elas tinham um ponto em comum, que era a aprendizagem baseada em projetos ou problemas. A gente, assim, reforçou ainda mais a importância, né, desse meu estudo e, obviamente, quando eu terminei a minha dissertação de mestrado, eu falei, quero levar isso. E enquanto proprietária da Mood, né, eu falei, vou fazer um curso voltado a como estimular a criatividade na educação. E aí eu queria muito ouvir, porque eu sei que são ideias diferentes, percepções diferentes, extremamente ricas. Queria muito ouvir a percepção de vocês com relação a isso, né? E o que vocês têm feito, né? Quais são os projetos voltados à criatividade que vocês também têm? E como vocês enxergam isso dentro da educação? Vou falar para as mulheres irem primeiro, né, Felipe? Tá certo. Eu acho que a gente está num mundo em que estimular a criatividade é cada vez mais importante, né? Porque com a inteligência artificial dando conta de tudo que é rotineiro e tantos conceitos se tornando rotineiros diariamente, né? A habilidade humana que a inteligência artificial não consegue substituir, uma delas é a da criatividade, é a do pensar adiante, do criar algo novo, do criar soluções para problemas problemas que ainda não existem, para problemas que ainda não foram solucionados, né? E estimular a criatividade tem jeito, né? Tem formas de fazer isso. E a gente sabe que a escola é um lugar que, por excelência, desestimula a criatividade das crianças. Tem estudos que mostram, né, que entre o primeiro e o quinto ano, o grau de criatividade que as crianças vão apresentando vai diminuindo bastante, isso continua diminuindo até o ensino médio. Então, assim, tem estudos que comprovam isso. E por que será que é assim? Né? Porque a gente vê na escola um medo enorme de errar,
né? A gente tem que fazer prova, tem que acertar, tem que tirar nota boa. Ou seja, tem essa obrigação, né, de acertar, de avançar, de seguir modelos e coisas assim. E a criatividade é estimulada quando a gente está num outro mindset, que é eu posso errar, eu posso experimentar quantas vezes eu quiser, eu posso dar uma ideia que não parece muito brilhante nesse momento, mas que depois vai ser. Eu gosto muito das estratégias de quantidade sobre qualidade, sabe? Então, assim, cria um monte de coisa, cria um monte de exemplo, cria um monte de início de redação, cria um monte de frases de efeito, e para depois selecionar melhor, né? Não se colocar na obrigação de acertar de primeira, né? E muitas vezes as escolas colocam os alunos nessa posição de tem que acertar, quem acerta mais é premiado, quem erra é punido, e aí a gente vai desenvolvendo aquele comportamento de cada vez menos criatividade, e até a hora que a inteligência artificial consegue fazer tudo igual, porque se a gente faz igual e faz o que já foi feito, a máquina vai conseguir fazer isso também. Então, a gente está num momento histórico importante, que criatividade se torna cada vez mais importante, e a gente tem que desenvolver essas práticas. Carol sabe melhor que ninguém, Felipe também, que tem jeito de estimular a criatividade, que não é uma coisa inato, eu sou criativa, eu não sou criativo, todo mundo e precisa estar num ambiente que estimule, que permita, né, que deixe as pessoas se expressarem dessa maneira. Você sabe que eu vejo também no ambiente organizacional, sabe? Tem empresas que, assim, quando você pergunta alguma coisa, né, ou questiona o porquê daquilo, não sei, sempre foi assim. E por mais engraçado que essa frase soa, né, eu vejo muito isso, muito. De pessoas que realmente aceitam e seguem sem questionar, sem se perguntar, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho o Felipe. Muito boa essa ideia da pergunta, né? Eu posso contar uma história sobre a nossa experiência aqui? Com certeza. Esclarece mais aonde você está, né? A gente trabalha já há muitos anos com feiras de ciências, né? Aqui na região semiárida. E no primeiro momento, se você pensa em feira de ciências, pode ser que venha logo na mente assim aquele ambiente cheio de maquetes, né? O vulcão, né? O vulcão em erupção, aquela ideia de experimentos que são copiados de livros, copiados da internet, né? Dos canais do YouTube. E realmente, quando a gente começou o trabalho aqui, a gente via que essa era a ideia predominante, né, nas feiras de ciência. Mas, ao longo dos anos, a gente vem desenvolvendo uma forma de, entre outras coisas, estimular a criatividade, tendo como princípio dos projetos científicos das feiras de ciências uma pergunta do aluno, as ideias dos alunos. Porque quando a gente fala em criatividade, a palavra vem de criar, né? Então, a gente só pode estimular a pessoa a ser criativa se a gente dá a oportunidade dela criar. A gente tem que aprender praticando, né? Então, eu vou ser criativo à medida que eu vou tendo as oportunidades, as possibilidades de criar. E realmente eu concordo com o Bettino que talvez o ambiente escolar tradicional ele vá diminuindo as possibilidades as oportunidades do estudante de criar, né? E quando a gente fez essa mudança na proposta, quando a gente fala de feiras de ciência, a gente pôde perceber uma grande mudança em termos da qualidade dos projetos e até mesmo da postura dos próprios alunos em termos de, por exemplo, motivação. Gerar mais significado, né, Fê? É muito diferente quando o professor chega para o aluno e fala, esse é seu projeto, vai ser esse tema e tal, ou quando eu falo para o aluno, falo,
você vai ter a chance de fazer uma pesquisa baseada nas suas próprias ideias. Eu acho que esse é um ponto de partida interessante para a gente trabalhar a criatividade, né? Estimular a ter ideia. Eu lembro também numa conferência que eu fui, né? Inclusive vai ter de novo, né? A conferência aí, para as escolas de ensino superior. E o Léo estava falando, estava estimulando e provocando muita gente em como que a gente poderia trabalhar atividades, né, com os alunos para que eles pudessem realmente construir as coisas, né? Então, a gente fala de jogos, mas tá, e se o aluno construísse o jogo e assim por diante? Acho que isso também é uma... A gente sabe, né, que tem teorias de aprendizagem por trás, metodologias também, né? Mas eu acho que fica aí um gostinho para que as pessoas que estejam assistindo a gente possam parar para pensar um pouco nessas atividades, né? Ô Betina, conta um pouco para nós o que você está fazendo, quais as atividades você já fez nessa área. Queria que você falasse um pouco do RoboGarden, que eu acho muito legal. Então, vamos lá, momento jabá. Eu estudei a fundo essa questão da criatividade quando eu tive a oportunidade de criar uma coleção de criatividade e inovação para a editora EXP. Então, a gente criou o Transformi, fui apoiada pelo professor Lincoln Seragini. Ele diz que é o maior embrulhador do Brasil, mas assim, não, ele é o maior, mais premiado publicitário da área de embalagens do Brasil, uma grande pessoa. Quem conhece da área, né, da área de marketing, né, vai conhecer o professor Lincoln, e junto com ele a gente foi estudando, né, as estratégias de desenvolvimento da criatividade, né, criatividade solta, depois foco em inovação, que é a criatividade com algum propósito, né, com um fim específico, e eu escrevi os 2 primeiros volumes da coleção Transformi, o Conheça Seu Ser Criativo e o Metamorfose. E é um material que está disponível em português, mas a gente tem aqueles problemas para entrar na grade, para achar espaço na carga horária e coisa assim. E aí, quando a gente traduziu para o inglês e a Macmillan comprou os direitos do material, a gente está com muita entrada em escolas bilíngues, porque tem o tempo e tem os professores bilíngues querendo poder praticar essas atividades com os alunos, e a nossa adoção está bem grande, bem interessante. E o que eu acho mais interessante, quem for pesquisar, Transformi na internet, vai ver que tem também depoimentos de alunos, depoimentos de professores, né, situações que a gente vê que realmente são transformadoras, por isso Transformi, né, quando você dá a chance para o aluno pensar diferente, trazer suas ideias e colocar em prática essas estratégias, né, de ver o mundo por outro ângulo, são umas coisinhas assim que a gente sugere, sabe? Faça seu sanduíche diferente do que você está acostumado, muda o móvel da casa de lugar. Ai, as mães que não me ouçam, já pensou? Você foi lá no material didático, muda o móvel da tua casa de lugar. É querer problema. Mas funciona, né? Aí a gente forma os professores, a empresa, né, tem formação de professores, então os professores que adotam a série acabam que estão bem fundamentados, né, para defender, se precisar, uma abordagem mais radical, assim, né? E o material é todo lúdico e tudo mais. Então, isso foi quando eu comecei a descobrir e comecei a colocar nas minhas práticas mesmo. Então, assim, não tem material didático que eu escreva que eu não inclua alguma estratégia, né, de desenvolvimento de criatividade. Então, por exemplo, no Star Lessons, que é uma pós-graduação de práticas de sala de aula no modelo finlandês, em parceria com a Universidade de Helsinki. Então, a empresa InterEdTech, que agora é Edunex, me chamou para fazer a localização desse produto, né? E hoje a gente está oferecendo, estou oferecendo também no Canteiro Criativo, e em parceria com diferentes instituições.
Então, assim, o meu trabalho foi localizar, pegar o material finlandês, traduzir, colocar na plataforma e tudo mais. Mas o material finlandês vinha com um monte de estratégia de desenvolvimento da criatividade, com certeza, isso era só traduzir. Então, levantamento de conhecimento prévio, pedir para os alunos trazerem as suas ideias, compartilhar a ideia, dar feedback respeitoso, tudo isso que cria esse ambiente que o aluno, né, tem vontade de criar, aprendizagem por projetos e coisas assim, isso está tudo lá. Só que ficou a cargo da gente criar o método de avaliação do professor que participa do projeto. Eu disse, então, vamos lá, vamos fazer quantidade sobre qualidade. Então, em vez de ficar em cima do professor, está fazendo certo, não está fazendo certo, e coisa assim, a gente pede que eles, ao longo de um ano, entreguem 48 propostas de trabalho em sala de aula. E aí o que a gente vê é exatamente o que é esperado quando a gente está com essa abordagem mais criativa. Os professores vão ficando cada vez mais criativos e vão entregando materiais cada vez melhores e vão começando a aplicar junto aos alunos. Então, assim, se o meu aluno é o professor, né, o meu foco também era estimular a criatividade neste professor. E aí a gente usou essa estratégia na avaliação dos Star Lessons e está funcionando super bem. Então, eles ganham ponto porque participou da discussão, ganha ponto porque respondeu o colega. E na hora que essa discussão cresce e a gente ouve o colega e a gente responde o colega e a gente questiona o colega, a criatividade do professor vai se desenvolvendo sem eu precisar dar aquela frase que quebra a criatividade de qualquer um, que mata, faz querer sumir embaixo da mesa, que é seja criativo. Tá? Esse é proibido, a gente não pode fazer isso com aluno. Então, os meus materiais didáticos, se vocês forem ver, não tem a frase seja criativo. Tem a frase explore, troque, experimente, faça diferente, mas nunca seja criativo porque essa congela, né? E aí você estava falando de RoboGarden. RoboGarden é uma plataforma de ensino de programação canadense, gamificada, autoinstrucional. A gente já tem várias implementações aqui no Brasil, e também agora uma implantação federal no Uruguai, algumas no Oriente Médio, estamos com algumas negociações interessantes. E então é uma empresa canadense que criou um game para ensinar programação, com base em solução de problemas. Então, assim, na hora de aprender programação, o aluno tem que resolver problemas. Ok, é um jeito de estimular a criatividade. E eles vão bem, eles gostam. Eu digo que o passo mais difícil é o primeiro, porque o segundo, terceiro, quarto, quinto e o 10º os alunos dão sozinhos. É sempre assim, né? É só querer vencer o próximo nível, Sim. Técnica de game, né? Então, o curso está em 8 níveis, o aluno vai querer chegar no 8º, então acontece. E o primeiro passo é sempre a autoestima, né? É acreditar que ele pode, que vai ser legal. E que é importante. Então, o papel do professor é isso, ele pode, vai ser legal, estimula, vê quem está ficando para trás e ajuda, mas a gente vê assim, globalmente, a nossa estatística é que 90% dos alunos avança, sem o professor precisar ajudar. E a gente trabalha numa proporção assim, de um professor para 250 alunos, e funciona, porque ali a cabecinha do aluno está lá, né? Está pensando, está avançando, está resolvendo o problema. E aí a gente, né, funciona, é super legal. Aí, depois de 6 meses, eu começo a ter problema de novo com os meus clientes. Eles viram para mim e dizem, cadê? O aluno não está criando nada, ele só fica aqui no joguinho. Aí a gente tem a solução também. Então, a gente tem uma segunda plataforma na RoboGarden, que é de criação de games e aplicativos. Então, a gente não apresenta no primeiro momento para os clientes, porque se eu vou direto para a criação sem o fundamento do raciocínio lógico, do pensamento computacional e tudo aquilo que eu preciso consolidar lá nos meus neurônios para fazer criações mais avançadas, que eles desenvolvem na base da solução de problemas, né, e não da múltipla escolha, do certo e errado, mas, né, o certo é resolver o problema. Então, a gente segura isso um pouco exatamente para os alunos avançarem
né, no raciocínio lógico, e aí eles estão prontos para criar, e aí quando começa a criação é outra loucura, outra febre, porque um cria, o outro quer jogar, o outro pode recriar o jogo do um, e assim por diante. Então, né, a única coisa que a gente segura um pouquinho, porque se for criar, porque tem muito projeto em que o aluno cria sem ter o fundamento lógico, aí a criação pode ficar um pouquinho limitada. E a gente tem experiências também com a RoboGarden de projetos grandes, municípios. A gente trabalhou no município de Brusque ano passado, que já tinha tem um programa fantástico de robótica para 300 alunos, e a gente mostrou como que aconteceria com a RoboGarden lá no projeto. E os alunos ficaram loucos, que eles disseram, nossa, agora ficou fácil programar, agora eu posso ir além. Agora, e é assim, né? É sempre então, assim. você tem as duas coisas, né? Não é só ir lá criar, né? Eu tenho que criar, mas eu também tenho que desenvolver as habilidades para poder criar com propriedade, e mesmo esse desenvolvimento de habilidades pode ser feito, né, de uma maneira que estimule o pensamento mais divergente, menos aquela coisa do certinho, trilho único e coisa assim. Então, são esses os projetos que eu estou agora. E o Canteiro Criativo, né, onde você colocou os teus cursos de criatividade, o projeto Criatividade. Canteiro Criativo é uma instância de uma mega plataforma, um mega LMS, Big Four, do mundo, que é o Brightspace, da D2L, também uma empresa canadense, e eu tenho uma instância da Brightspace, que eu chamei, nós chamamos, foi democrático, né, Carol? Você participou da votação e tudo, e da criação da logo, e então a gente votou, né, coletivamente, e o nome ficou Canteiro Criativo, porque a proposta é exatamente que os startupeiros, as empresas, né? Já falei de aluno, falei de professor, e agora que as empresas possam criar seus projetos inovadores que utilizem tecnologia educacional e que tenham um espaço para deixar a ideia brotar e crescer. Então, eu não exijo clientes grandes, né? Normalmente, tecnologia avançada tipo a Brightspace vai se interessar por clientes grandes. Eu faço o contrário, eu atendo os clientes pequenos que precisam de um canteirinho, uma hortinha para plantar a sua ideia e deixar crescer e ficar forte. E já estamos com vários projetos interessantes ali, começando pelo teu, mas a gente tem curso de pré-vestibular de medicina, o Passei Média, a gente está com uma universidade do agro, a SNA, a gente está com a EFIGE, que faz a mentoria dos tutores, que são coaches de alunos que querem ir para fora do Brasil, e são vários projetos interessantes que têm tudo para bombar, né? Mas que estão lá, né, na hortinha, sendo plantados, cultivados e crescendo e se organizando de forma a usar a tecnologia da maneira mais avançada. Então, não é só uma entrega de conteúdo, é uma entrega de conteúdo inteligente, personalizada, adaptativa, né, com responsiva, tem aplicativo. Responsiva, a gente faz muita formação de professor para setor público, Star Lessons está lá também, então a gente precisa de comprovação de aprendizagem, não é só entrega de conteúdo, participação, mas é saber, a pessoa fez mesmo, o que ela entregou, o que ela fez. Está preocupada com a formação do outro, né? Exato. Então, para quem tem esse tipo de projeto em mente, para desenvolver até a criatividade do aluno, para usar estratégias de avaliação mais inovadoras, para ter comprovação de aprendizagem, não só garantia de entrega do conteúdo e coisa assim, venham para o Canteiro Criativo, que dá para plantar o projeto lá e a gente ajuda e faz crescer. É isso aí, Betina. E o Felipe, e você? Muito interessante, né, Betina, falando das iniciativas. Eu me lembrei a gente teve uma iniciativa, uma experiência recente aqui na universidade, sobre essa oportunidade, né, dos alunos desenvolverem a criatividade. A gente vem trabalhando não só com as feiras de ciências, a gente criou aqui já há alguns anos uma
dentro da universidade, um laboratório, né, de aprendizagem criativa, que é a abordagem que a gente vem trabalhando, né? E até na área de programação, não só de programação, mas um projeto que foi de várias áreas que a gente desenvolveu aqui, e foi muito interessante, que a gente juntou os alunos da universidade, os alunos das escolas públicas aqui da região, né, do semiárido, não só aqui de Mossoró, mas de outros municípios, e nós trouxemos também 8 estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Eles passaram 3 semanas aqui dentro do laboratório de aprendizagem criativa e, obviamente, também em outros espaços da universidade, criando um protótipo de um rover da Caatinga. A gente, Betina falou, ó, eu tenho a parte que o aluno aprende a programar e depois ele aprende a criar os programas, né? E a gente justamente queria que os alunos criassem esse protótipo, né? A gente deu esse desafio para eles e a gente criou uma espécie de um micromundo, que a gente chama, né? A abordagem em termos de micromundo, que eles tinham os desafios para, nas mais diversas áreas, desde a parte de programação eletrônica, engenharia mecânica, engenharia elétrica, eles tiveram que se debruçar sobre os diversos problemas, né, para poder montar esse protótipo e em um tempo bastante curto, né, em 3 semanas. E foi uma experiência muito, muito interessante, porque a princípio os alunos principalmente acho que os da universidade, né, eles daqui de Mossoró, eles estavam muito achando que o pessoal que vinha do MIT vinha para ensiná-los, né? Porque a gente tem sempre essa impressão, né, de que o outro sabe mais e ao longo dos dias, quando os dias foram passando, a gente viu que na verdade sempre foi uma troca, né? Que tinha muita coisa, o pessoal realmente do MIT tinha muita coisa para mostrar, para ensinar, mas o pessoal também tinha muita coisa para aprender. Então, os nossos alunos, e não só da universidade, mas das escolas públicas também, não só aprenderam, mas ensinaram bastante. Em aspectos relacionados à criatividade, então, eu vejo que talvez até do ponto de vista mais natural, por questões culturais, a gente tem mais facilidade de ser criativo em alguns aspectos, sabe? E aí eu vi que há uma sintonia muito interessante. Quando a gente sempre coloca estudantes de diferentes idades, diferentes níveis, né, de educação, e que têm diferentes habilidades, a gente vê que a troca é mais interessante, né? Então, e ao final eles entregaram, né, o protótipo do rover, o rover da Caatinga, né? A gente falou, não vou fazer um rover para ir para Marte, nem para a Lua, mas vou fazer um rover para explorar a nossa Caatinga aqui, o nosso bioma do semiárido, e eles fizeram o protótipo, foi um grande sucesso aqui. E com certeza foi uma grande chance para eles desenvolverem muito a criatividade, né? E aí, em termos de questões de conteúdo, né, o que a gente vê é que essas oportunidades, elas acabam se somando à necessidade de aprender conteúdo, que é indiscutível, né, que a gente tem que aprender conteúdos também. Mas, muitas vezes, a gente não vê um sentido, né, e quando a gente tem essas chances, a gente, é por isso que eu tenho que aprender tal coisa aqui de matemática, senão a placa eletrônica que eu estou fazendo aqui não vai funcionar. Então, isso eu acho que acaba dando uma sintonia muito grande, né? Os projetos que a gente vem desenvolvendo, assim, mão na massa, o do rover, os das feiras de ciências, você vê que isso, para muitos alunos que às vezes não viam muito sentido em estudar e tal, isso muda a perspectiva deles. Mudou a perspectiva, né? A relação dele com a escola, olha que impressionante isso, né? Bom, eu sei que a Betina tem um compromisso agora, não sei se o Fê pode ficar ou não, mas eu quero agora falar um pouquinho sobre o curso mesmo, né? Queria apresentar o curso da aprendizagem, de como estimular, né, a criatividade na educação. Eu ia falar aprendizagem criativa.
Pensando na rede, né, Felipe? Sim. Então, fique à vontade, Felipe, Betina, se você quiser dar a sua última palavra, enfim, fique à vontade. Tá mudo, Betina? Queria só reforçar, é muito bom ter você aqui com a gente no canteiro, poder participar dessas trocas, né? A gente vê que o assunto da criatividade, né, está se tornando um tema merecedor de conversas e de cursos. Mas sim, me bota aqui nos bastidores, eu vou ficar te acompanhando Tá pelos bom. fundos. Obrigada, Carol, obrigada pela Agradeço, Betina. oportunidade. Um beijo. E aí, Felipe? E aí, eu quero saber mais desse curso aí. Me conta. Tá, vamos sim. Mas sabe uma coisa que a gente não falou que eu acho que você precisava falar? Ah, é sobre Paper, né? Um pouquinho, só um pouquinho da sua visão sobre ele, que as pessoas Sim, precisam sim. conhecer. Tá ótimo, tá ótimo. Seymour Papert foi um professor lá no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Ele foi um dos criadores do departamento que é o Media Lab e que depois vai dar origem a um dos grupos, né, de pesquisa dele, depois tocado pelo seu orientado, o professor Mitchell, vai dar origem a essa abordagem, que é a aprendizagem criativa. E que hoje a gente tem, inclusive, uma rede brasileira de aprendizagem criativa, né? Até quem quiser saber um pouco mais sobre ela, é só entrar no aprendizagemcriativa.org. Ela tem núcleos espalhados pelo Brasil todo. E é essa abordagem que a gente vem trabalhando há alguns anos. Mas o que o professor Seymour Papert, ele foi um dos pioneiros no uso da computação para criança, né? Era interessante porque quando os computadores eles ocupavam uma sala inteira, né? Eram equipamentos caríssimos. Ele começou a falar sobre o uso dos computadores pelas crianças e não só para a criança usar um programa, mas para programar o computador, né? E aí vai dar origem à linguagem de programação Logo, né? Muito do pessoal mais antigo, vamos dizer assim, talvez tenha tido contato, né, nos primórdios da informática, da computação com essa ferramenta que vai ensinar a lógica de programação para as crianças, né? E a partir disso, como ele não era apenas um entusiasta da computação, mas ele também era um entusiasta da educação, tanto que o grupo dele no MIT chamava Grupo de Epistemologia e Aprendizado, e ele se interessava muito pela como a gente aprende, né? E a partir disso ele vai desenvolver, com influência de Piaget, porque ele trabalhou uma temporada com Piaget, né, lá na Suíça, ele vai, a partir da teoria de aprendizado de Piaget, do construtivismo, desculpa, ele vai desenvolver a teoria de educação, teoria de aprendizagem, de educação, desculpa, construcionismo, né? E que vai ter as bases daquilo que a gente chama hoje de aprendizagem criativa, são as bases teóricas delas estão nesses fundamentos que Seymour Papert vai discutir, né? E o logo, que dá base ao Scratch, e aí aí quem está nos ouvindo nunca ouviu falar nisso, vai falar assim, mas o que é isso? Aí eu sempre venho com meu outro exemplo, né? O Minecraft. Aí o pessoal fala, agora sim, porque meu filho brinca com isso, né? E aí vai dando outras margens para as pessoas entenderem que é tão próximo isso que a gente fala, né? A gente fala também da questão da internet das coisas, que a gente, nossa, a internet das coisas é super lá na frente, isso tá no nosso dia a dia hoje, né? Com uma facilidade gigantesca, né, Felipe? Sim, sim. Agora, uma das coisas que as pessoas que estão nos assistindo não sabem é que a gente fez um curso, né, das ideias de Seymour Papert, pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e que os bastidores do curso foi
Melhor ainda do que o curso, porque o Felipe me contou vários bafões, né? Vamos contar aí, brincadeira. Mas é legal a gente poder, né, pegar textos do Paper para ler, para estudar. Isso, nossa, isso é transformador, né? Pegando a mesma palavra que a Betina falou agora há pouco, é transformador, né? Eu levo na Exatamente. formação docente. Tem para quem quiser conhecer um pouco mais, né, sobre as ideias dele, a gente sempre recomenda a obra, a referência, que é o livro Mindstorms, né? Que ele é traduzido para o português, na verdade, com o nome de Logo, né? E facilmente acha na internet, não só a versão em português, mas a versão em inglês mesmo, se acha em formato e-book. Ele vai trazer esses fundamentos dessa ideia do construcionismo bastante de forma clara lá, né, nesse livro, nessa obra. E como você falou, no curso que a gente preparou, que a gente ofereceu via RIPAC, né, ele vai trazer outros textos que a gente mesmo traduziu, né? Tem muitos textos dele, mas a grande maioria em inglês, a gente traduziu para o português para poder disponibilizar, e é o que a gente estuda nesse curso. É isso aí. Então, deixa eu mostrar, já que você quer ver, deixa eu mostrar. Vou compartilhar a tela aqui. Então, essa aqui é a landing page do curso, né? Que ele mostra um pouquinho, a gente tentou trazer uma característica de criação mesmo, de experiência, e tentou trazer uma experiência diferente também para quem está nos assistindo, né? Então, tem um videozinho aqui meu, fazendo um desafio aí, tentando achar o público que realmente quer fazer algo diferente. Então, a gente colocou aqui algumas vantagens. Então, a gente vai aprender nesse curso a desenvolver o potencial criativo do estudante, porque a gente entende que é importante esse tema, porque você imagina, eu fiz publicidade e propaganda, isso em 2003 eu me formei. Não tinha o marketing online que tem hoje, sabe? Não existia o WhatsApp. Então, até parece que estou falando de outro mundo, né? E aí, o que esses publicitários fizeram, né? Como é que eles se viraram? Então, esses professores que estavam ali na minha época me ensinando, eles precisavam trabalhar não só aquilo que estava hoje, né? Para que a gente possa se adaptar ao mercado. É a mesma coisa com a inteligência artificial. Quantas profissões vão deixar de existir e vão dar margens a outras, né, tão importantes? Então, é importante que a gente pense em trabalhar esse nosso estudante e prepará-lo mesmo para questões que ainda não existem, nem a gente sabe o que é que vai acontecer, né? Então, trabalhar também essa análise e aplicação das práticas, né? E entender teorias de aprendizagem. Eu acho que um ponto importantíssimo, pelo menos em Portugal, é assim: quando a gente vai estudar educação, querer se formar professor, os 2 primeiros anos é comum psicologia e educação, né? Para trabalhar bem as teorias de aprendizagem, conhecer bem essa parte, para depois entender qual área você quer ir, né? Então, penso que é muito importante para a gente ter essa base bem sólida para poder desenvolver outras práticas. E aí, aspectos da criatividade, daí não tem como não falar de Paper em tudo, né? Aí eu trouxe a questão do micromundo e as ferramentas digitais. Tem um outro autor além de Paper que ele fala muito do micromundo e ele olha o micromundo como uma ferramenta cognitiva que ele chama David Jonassen. E o David Jonassen, ele utiliza realmente exemplos de ferramentas,
né, de ferramentas que trabalham esse senso crítico, esse senso analítico, discursivo, e até depois, né, vem outros autores como o Fernando Albuquerque Costa, que ele trabalha o potencial pedagógico das ferramentas, né, e obviamente das cognitivas, né, que ele tanto trabalha. A gente fez convênio aí com algumas faculdades. Aqui um pouco sobre mim. Esse curso é baseado na minha dissertação de mestrado, né, na Universidade de Lisboa. Então, eu trago aí alguns dados, algumas coisas curiosas. É um curso relativamente rápido, né? Menos de 2 meses. Tem certificado. A estrutura são 3 módulos, né? E aí nós vamos ter... Então, eram 3 encontros online. Como eu estendi um pouquinho mais o prazo do curso, vão ser 4 encontros online, ao vivo, né? Com duração mais ou menos de 1 hora cada um. Mas as pessoas vão estar dentro do... Aqui tá. Aqui, assim, a gente tem a maioria dos nossos... Peraí, deixa eu terminar aqui. Aqui a gente tem essa questão do... Onde que eu tiro aqui? Aqui. A gente tem essa questão do online, mas também tem o canteiro criativo ali, que é a LMS que eu deixo ali o curso, né? Que a Betina é responsável por ela. E que tem muitas ferramentas interessantes lá, muito ricas mesmo, principalmente a questão de questionários. Tem agentes inteligentes que a gente consegue fazer uma comunicação muito próxima desse estudante. Tem gamificação. Esse curso eu não vou usar gamificação, mas o próximo, que é de Design Thinking, terá. E uma outra coisa interessante é que esse curso, a maior parte dos alunos do curso, eles não estão, por enquanto, não estão brasileiros, né? Não são brasileiros, são portugueses, né? E aí, vamos ver o que vai dar, mas eu gosto muito dessa troca, né? Principalmente cultural, e eu acredito que o curso tem tudo aí para ser um super de um curso. E até dia 14 desse mês a gente está recebendo inscrições ainda. Pronto, Felipe. Falei bem? Falou, as inscrições são até dia 14, é isso? Até dia 14. E por onde que eu faço a inscrição, cara? Deixa eu colocar aqui, então, essa aqui é o link da landing page. Onde que eu escrevo? Peraí. Tá, tem que escrever aqui no link. Essa aqui é o link da... Tá lá no LinkedIn, Fê. E nos comentários da nossa live, né? Ou na bio do Instagram também tem. Qual é o Instagram? É mude.educação. Muito bem. E aí, depois... a gente tem, né, no canal do YouTube, a gente está com vídeo no canal do YouTube, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Até dia 14 eu faço a inscrição. E quando começam as aulas? Não, na verdade, as aulas já está aberto. Ele já está aberto e os alunos que já se inscreveram já estão fazendo o curso. Aí eu recebo até o dia 14, né? E aí a gente eu vou ter um momento lá de recepção desses alunos que entraram um pouquinho mais tarde, mas o tempo vai ser o mesmo, ninguém vai ter a menos por isso. Pelo contrário, é que quem já se inscreveu já podia ir navegando, né? Já comprou. Então, se eu me inscrever agora, eu já consigo ter acesso ao material. Não preciso esperar começar a... O material toda semana tem coisas novas. Eu não abro tudo, porque hoje é uma estratégia até, né? De aprendizagem, sabe? Porque a gente, como ser humano, a gente gosta de procrastinar, né? Então, aí a gente tenta fazer junto, acompanhando. Olha, tem coisa nova, olha lá, volta lá, vamos lá, né? Então, o curso, todo momento, tenta trazer esse humor
E eu tenho minha equipe dentro da Mood, né? Eu queria agradecer muito o Ian, que tem atuado comigo nos cursos. O trabalho dele está sendo incrível, né? É um profissional que começou comigo aos 18 anos. Olha, Felipe, olha a minha responsa. Olha aí. E aí eu reencontrei ele e está sendo muito gratificante assim, o trabalho em equipe, principalmente ele que fez esse curso, né, comigo. Então, está sendo muito legal mesmo. Que bacana. E aí os encontros ao vivo, se eu me inscrever lá, quando que é o próximo encontro ao vivo no curso? Você disse que tem os encontros ao vivo? Então, são aos sábados, às 9 horas da manhã, né? Mas quem não pode assistir ao vivo, pode assistir depois a gravação. E uma coisa interessante nesse curso é assim, por exemplo, não consegui acompanhar, ou tem uma dúvida em especial, né? Mandou texto, o tutor não respondeu, agenda e a gente faz uma reunião, que nem a gente está agora, num bate-papo, para poder conversar, tirar as dúvidas, né? Então, por exemplo, não consegui assistir aula ao vivo, quero bater um papo com alguém do curso, é só agendar que a gente conversa. Eu acho que esse ponto da humanização ele é muito importante, né? A gente, na característica de uma educação brasileira, acaba tendo que escalar muito, né? É um país muito populoso, e etc. E eu prezo muito, eu acho que precisa ter esse espaço de diálogo, precisa ter essa conversa, essa atenção, né? E usar muito a tecnologia a nosso favor para que isso ocorra de forma efetiva realmente. Então, é isso. Mais alguma pergunta, Fê? Gostei de você me questionando. É isso mesmo, tem que passar as informações para o pessoal. Eu acho que é isso mesmo. Maravilha. Bom, então espero que você que está nos assistindo tenha gostado desse bate-papo. São pessoas queridas que eu admiro, amigos, né? Eu chamei para a gente bater um papo e compartilhar um pouco do que a gente gosta e do que a gente acredita. E, obviamente, né, interessados em conversar, é só nos chamar que a gente conversa. Tanto eu, o Felipe. Felipe também está com uma linha aí de palestra, eu sei porque eu pedi o orçamento recentemente, eu sei que ele está, então aproveitem, né? E fique à vontade, Felipe, para também deixar a sua palavra final. Tá bom, agradecer mais uma vez o convite, dizer que é sempre uma honra poder falar sobre esse tema, que é muito importante, ao qual a gente se dedica bastante. Quem quiser saber um pouco mais sobre a nossa atuação, também é só me procurar nas redes sociais, tem tanto o Instagram pessoal quanto o do nosso programa, que é o Ciência para Todos RN. Esse é o nosso Instagram, e lá tem todas as informações sobre o nosso projeto aqui em Mossoró. Bom? Ciência para Todos RN. E sim, ó. Vamos ver. Isso aí. Maravilha. Só acessar lá e seguir a gente, tá bom? Beleza. Eu agradeço, então, um monte e até a próxima. Que a gente se encontre por aí. Até mais.